Pronto, agora a gente entrou ao vivo. Agora não é teste, definitivamente estamos ao vivo para nossa live semanal. São os 30 minutos com o Francisco. Tava pensando nessa coisa de... Ei, João, como você tá, meu amigo? Tudo bem? Tava pensando nessa coisa, como que é incrível, né? A tecnologia, né? Eu fui um cara que cresci vendo o desenho dos Jetsons. Ei, Luiz, tudo bom, meu amigo? Como vai? Luiz, tudo bom? A gente tá só aguardando a Bruna chegar, viu, gente? A gente já fez um teste. Vamos ver como é que ela... Hoje nós vamos conversar com a... Você vai bem? Que bom, fico feliz que você está bem, que é importante você manter a sua sanidade, que você é uma figura importante na sua turma. Você está me ouvindo bem? Oi, como você está? Ei, Luiz, tudo bom, meu amigo? Ei, Bruna, vocês estão me ouvindo bem, gente? Bom dia. O senhor Paulo Rogério, como vai o senhor? Como é que bom, que felicidade o senhor estar aqui. Vamos ver se a Bruna vai entrar. A Bruna é uma convidada muito especial, viu, gente? Ela é do Rio e é também uma professora. Na verdade, não é professora de sala de aula, mas trabalha com educação. Vamos ver como que vai ser isso aqui com ela, tá? E Rosana, como vai? Estamos só esperando a Bruna entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Paulo, meu amigo, que bom, que prazer você estar aqui. Oi, Luiz, como é que vai, meu amigo? Tudo bom? Vamos ver a Bruna aqui, como que ela vai fazer aqui. Estamos aguardando a Bruna entrar, tá, gente? É só um instante aqui para a gente entender. Não pôde participar, não sei o que aconteceu, mas eu vou fazer uma solicitação para ela. Vamos ver se ela vai. Aí, chegou. Ei, Bruna! Tudo bom? Eu estava justamente te escrevendo, dizendo que era melhor você me chamar, porque no teste também aconteceu a mesma coisa. Quando eu pedi acesso, caiu, Aham. meu Instagram travou. Aconteceu isso na hora do teste e aconteceu agora de novo. Então era melhor você me chamar direto. Ah, Enfim, que boa bom. noite, todo mundo. Oi, pessoal. Bruna, seja muito bem-vinda. Eu sei que a gente está fisicamente distante, mas seja muito bem-vinda a Minas Gerais. Ah, muito obrigada. Adoro Minas. Eu, sempre que posso, eu e meu marido, a gente já foi aí em Otim 2 vezes, aí a gente passa no mercado municipal de BH para comprar pão de queijo. Tem um lugar que a gente já conhece, que a gente traz um estoque de pão de queijo para o Rio de Janeiro. Fomos para Carrancas recentemente. Minas é um lugar muito maravilhoso. Ah, que bom que você conhece, que bom, fico feliz. Sabe que mineiro é um bicho muito bairrista, né? Então a gente gosta de É, que elogia a nossa terra. Espero que você tenha comprado uma cachaçinha também, né? Porque a gente gosta também. sempre. Eu morei aí, né? Morei Ah, é? aí e eu tenho um hábito, eu vou até mostrar para você, geralmente não mostro, vou mostrar aqui. Eu tenho um hábito que eu trouxe daí, que chama chamate gelado. Ah, é Então, muito bom esse hábito. Mas eu eu sou trouxe. adepta da cachaça também. Meu segundo sobrenome, que eu uso menos, é Canabrava. Aí eu tenho um nome a honrar, né? Com esse sobrenome, eu tenho que gostar de cachaça, não tem nem opção. Ah, que bom, fico feliz que você gosta aqui. Vou fazer a apresentação, essa é a nossa terceira live. Está acontecendo toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no meu canal do Instagram. Eu recebo pessoas de diferentes lugares. Então a gente fez uma live com o deputado federal Mário Eringer, já fizemos uma live também sobre a Polícia Militar aqui de Minas, com o Major Ricardo Furro. Agora a gente tem o prazer de te receber. Semana que vem vai ser com uma camarada nossa, minha e sua, de São Paulo, chamada Tabata Ganga, sobre a pandemia, que está na linha de frente da questão da ciência. Mais tarde também vai vir o Gabriel Cassiano, também de São Paulo. Vou trazer também o Bernardo Gutierrez da Espanha. Então, assim, eu sou muito feliz. Eu tenho um grande amigo que é carioca, mas é professor na Unicamp,
que é uma estrela em ascensão da economia brasileira, chamado Pedro Rossi, que vai vir também. Então, eu estou muito feliz com você estar aqui e com você ter aceito o convite e fico muito satisfeito com vocês chegarem, vocês qualificam muito o debate. Então, a ideia dessa live hoje, a ideia desses 30 minutos que a gente conversa, é qualificar o debate, é levar boa informação, no meio de tanta informação ruim, com diferentes temas. Então, eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas te conhecerem, se você quiser falar um pouco da sua trajetória, onde você trabalha, para daí a gente começar o nosso papo sobre o tema. Tá certo. Boa noite, pessoal que está aí nos assistindo. Não posso deixar de agradecer o convite, ainda mais agora quando ele me lista esse monte de convidados. Estou me sentindo super especial nesse grupo. Muito obrigada, Francisco, pelo convite. A gente se conheceu pelo movimento de educação, né? Eu trabalho com educação, mas na verdade a minha formação original é em design. Eu sou formada em design gráfico de produto, mas desde a faculdade, meu projeto final foi de uma plataforma para interação, para apoio ao professor no ensino interdisciplinar das ciências. E sempre foi um assunto que me tocou muito. Eu estudei numa escola que tinha uma metodologia que não era tão focada nas provas, eram turmas bem pequenas, então eu sempre tive esse olhar um pouco diferente para a educação e interessada nesse assunto. Em algum momento, quando eu resolvi realmente voltar a minha atuação profissional para a educação, eu achava que era importante ter experiência de sala de aula. E eu já tinha certificações de inglês, então eu fui dar aula em cursos, que não é a mesma coisa de sala de aula, mas eu dei aula desde criança, de 5 anos de idade até terceira idade, de todos os níveis. Então foi muito interessante para entender essa dinâmica, né? O que é uma sala de aula, o que é fazer as crianças coordenar para que as coisas funcionem, que você às vezes programa alguma coisa e não é isso que acontece na sala. Então foi muito enriquecedor para mim essa experiência. E aí há 6 anos eu passei num concurso e eu trabalho na Fundação CCERJ, que é do Estado do Rio de Janeiro, que é uma fundação voltada para divulgação científica e educação à distância. Então, é uma fundação do governo que oferece educação, graduação em parceria com as universidades. A gente tem mais de 15 cursos de graduação. Então, a gente leva, eu sou meio que uma defensora da educação à distância nesse sentido, porque a gente leva o ensino superior para o interior do estado, que mesmo num estado pequeno como o Rio, isso faz muita diferença, né? Porque sem ela, as pessoas tinham que vir para a região metropolitana para estudar, acabava arrumando emprego aqui e seus municípios de origem continuavam deficitários do profissional mais qualificado. Então, eu realmente defendo que a EAD tem um determinado papel, não como substituição, mas para interiorização e esse tipo de coisa. E foi assim que eu cheguei na educação pública, digamos. Isso é ótimo, Zé. Você já puxou esse tema. E claro que eu fiz o dever de casa, fui estudar CCERJ, fui entender o que era. E esse sempre foi um ponto, pelo menos entre os professores e as professoras, pelo menos na minha vivência cotidiana, no mínimo controverso, para não dizer que havia sempre uma grande resistência com a educação à distância. Uma coisa que é curiosa, aliás, um dado que é importante, não é curioso, é importante dizer, que as estimativas que eu vi, mesmo sem a pandemia, já diziam que no próximo ano, mais de 50% das matrículas no Brasil em ensino superior seriam em ensino à distância. Então, a realidade se impõe, ela é inexorável nesse sentido, não tem jeito de negar. Por mais que, eu falo por mim agora, por mais que eu, professor, não seja preparado, não tenha sido preparado para lidar com a educação à distância, em algum momento eu teria que enfrentar essa questão. Então, eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo, por que você acha que é vantajoso, além, é claro, de chegar a mais pessoas, da educação à distância, e quais que você acha que são os pontos que precisam ser melhorados ou que limitam essa forma de educação, e já colocasse isso relacionado com a pandemia, porque nesse momento, pelo menos eu estou em plena atividade, eu dou aula para o ensino fundamental, para o ensino médio, e para o ensino superior, e dou aula em instituições públicas e instituições privadas. E eu estou em plena atividade. Então, o que você acha? O que são prós, contras, quais são as limitações? O que a gente pode fazer nesse cenário? Tá. Então, vamos lá. Vou tentar ser
sistemática para conseguir dar conta desse monte de coisa que você me perguntou, né? Desculpa. Nada, faz parte. É só para eu não me alongar e a gente realmente focar no que interessa mais e que você achar que vale a pena explorar, a gente aumenta. Para começar, eu acho muito importante a gente fazer uma separação entre educação básica e educação superior. Porque educação superior foi isso que eu falei. Nunca vai ter universidade pública em todos os municípios do país. Então, assim, isso não vai acontecer. E aí a educação à distância, ela existe, ela cumpre uma função primordial. O CEDERJ, que é onde eu trabalho, foi uma concepção original de Darcy Ribeiro, que não chegou a ver isso ser implementado, mas a concepção é dele. A questão que envolve tanto o governo federal, estadual e municipal para os polos, existe todo um desenho que é dele, que é para garantir essa coisa da interiorização do conhecimento e da ciência, o desenvolvimento local e qualificação de quadros e de profissionais no interior. Então, eu vou para sempre defender que isso tem o seu papel. O problema hoje no Brasil é que essas matrículas todas que você está falando não estão no setor público, elas são em universidades privadas, que tem uma grande variedade de qualidade e de compromissos com o que está sendo ofertado. E aí reside o problema. Quem está pautando o modelo de educação à distância que a gente está adotando são, muitas vezes, conglomerados que têm ações na Bolsa de Nova York, cujo investidor não tem compromisso nenhum com educar ou qualificar a população brasileira. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com a modalidade à distância, tenho, sim, muitas críticas e muitos problemas com o modelo de educação que a gente vem vendo ser implantada e mais, que vem sendo implantada com subsídios do nosso governo, através de ProUni e FIES. Então, assim, o governo brasileiro paga mensalidade que essas universidades não cobram de aluno individual nenhum, que se você é um aluno que vai lá se matricular, você tem desconto sempre, só quem paga a tarifa cheia é o governo. Então, o governo federal brasileiro subsidiou o crescimento desses conglomerados, né, dessas empresas educacionais, que muitas vezes dão uma formação aquém e que deixam o aluno endividado e pouco qualificado para arrumar um emprego na área dele. Então, assim, ao mesmo tempo que eu defendo que a modalidade exista, eu sou muito crítica ao que a gente observa na prática do que vem sendo feito. Você não entende, não é ótimo você colocar essa separação, é muito importante, porque nós, há 2 semanas atrás, comemoramos a aprovação do Fundeb, que vimos a possibilidade dele desaparecer em um fundo importante, financiamento da educação pública. Mas não se fala, e só se aumenta, pelo menos desde do Michel Temer, e o Michel Temer colocou com o Mendonça, o Mendoncinha era o ministro da Educação do Temer, a principal política educacional dele foi o aumento do ProUni. Agora, é importantíssimo lembrar também que esses financiamentos, ou seja, esse dinheiro público que é usado para a educação, mas é destinado para a educação privada, ele não aconteceu com o Temer, não. Ele veio crescendo pelo menos desde o início do século XXI. Essa não é uma política que está ligada necessariamente a um governo, é uma política de Estado. O Brasil adotou isso como uma política de Estado, né? E ao mesmo tempo que a gente aumenta os nossos programas para financiar a educação à distância privada, a gente tem diminuído o financiamento da educação pública até presencial. Então, é importante a gente colocar esses pormenores, né? Eu fiquei pensando sobre a aprovação do Fundeb, foi uma deputada de Minas Gerais, que inclusive nem se reelegeu, uma figura muito controversa, que apresentou o projeto depois, ajudou a atual relatora, a deputada Dorinha do DEM, a escrever o texto. Você deve se lembrar, foi aquela que no dia da votação do impeachment, ela pegou com a bandeira do Brasil e falou sim, 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 e no dia seguinte, o marido dela, que é um grande empresário da educação, foi levado preso. Ela virou uma figura folclórica aqui em Minas, vamos dizer assim. E ela, com a família ligada a essa educação privada, que recebe, como você bem disse, um volumoso dinheiro, né? Voltosas quantias do Estado. Né? A gente precisa colocar isso, porque não é falta de dinheiro, né? Sempre se fala de falta de dinheiro para financiar a educação. Não é essa a questão. A gente sabe que não é. É o que se faz com esse dinheiro, né? Pois é.
E aí, a segunda metade da sua pergunta, né, que tinha a ver com a educação básica e esse momento da pandemia. Então, assim, eu não defendo homeschooling, por exemplo, eu não acho que as crianças têm que estar em casa, que elas têm que estar na escola, né? Existem milhões de estudos que mostram que você aprende socialmente, trocando com o outro, e que a escola é o lugar onde você encontra pessoas de outras crenças, de outros valores, então você trabalha a tolerância. Então, assim, eu nunca, jamais estaria defendendo a EAD para a educação básica. Acho, na reforma do ensino médio, existe uma previsão de parte da carga horária ser alocada à distância. Mas eu sempre gosto de lembrar que isso está atrelado a um aumento da carga horária total. Então, mesmo que ele seja levado a sério como está na lei, esse aumento não implica uma redução da carga horária presencial. É um aumento da carga horária total e parte desse aumento é a distância. E eu sou super confortável com isso, dependendo de como esse tempo é utilizado. Porque a gente vê, por exemplo, em muitas redes públicas, a dificuldade de você contratar, por exemplo, professor de física ou de química, que o Brasil tem poucos, tem um déficit. Aí, eu não acho que é razoável você mudar que a física vai ser à distância, porque a gente não tem professor, então vai ser desse jeito, com videoaula. Não acho que é por aí. Mas eu acho que, por exemplo, você usar essa carga horária à distância para trabalhar em projetos e promover intercâmbios entre diferentes escolas da mesma rede, por exemplo, um exercício de geografia, em que alguém que está num ambiente urbano e uma escola que está rural trocam informações sobre os próprios municípios. Acho que tem muito ganho aí. Então, eu acho, sim, que essa carga horária à distância pode ser benéfica para a educação do aluno, dependendo de como ela for feita. E aí a gente vai cair numa outra questão, que são os acessos à internet, outras políticas que são externas à educação, mas que fazem muita diferença e a gente está percebendo isso agora, nesse momento da pandemia. E aí o que eu vejo na pandemia é isso, assim, eu nunca defenderia, mas se tem um vírus e a gente não pode ir para a escola, aí eu defendo EAD para criança. O problema é o que a gente faz nessa carga de EAD para criança. E aí toca nessas outras questões que eu já vinha falando. Não. E está sendo ótimo conversar com você, porque você está me dando todas as deixas na sua fala. Você está adivinhando o que eu ia falar. Eu fiquei pensando nisso também, né? Só quais são os desafios. E muito se fala, por exemplo, ontem eu recebi uma carta da Associação de Mães e Pais das Escolas Particulares aqui da região metropolitana. E é um momento muito delicado, sobretudo aos pais e mães da educação infantil e fundamental nas iniciais, que são as crianças muito novinhas e aquelas crianças que estão na fase anterior à adolescência, que tem pela própria condição dessa criança, uma dificuldade maior de ficar na frente do computador, se concentrar e tudo. Agora, e essa associação colocou na carta, solicitando, dizendo que fez o balanço, que conversou muito, e que não indicava o retorno das aulas agora, em função também do que já aconteceu, por exemplo, em Israel, nos Estados Unidos, ou seja, as infecções todas. Me parece que São Paulo também, né, agora começaram a voltar e já deram um passo atrás. Dado que lá em São Paulo, pelo número que eu vi, 67% das crianças são assintomáticas. Então, de fato, não dá nem para perceber que elas estão doentes e que 60% delas, segundo a Prefeitura de São Paulo, moram com os avós. Então, moram com um grupo de risco. Bom, dito esse cenário que a gente tem, queria te perguntar, e eu fico sempre lembrando do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele é muito bom quando você pega e lê. Fala, puxa, que coisa boa isso aqui. É uma política de Estado, não é uma política de governo. Independe de quem está na cadeira. E a educação, nós da bancada de educação, a gente defende isso, né? Que tem que ser uma política de Estado, ela não pode ser uma política de governo. Independente de quem vença as eleições, a educação tem que ser, se não a prioridade, uma das prioridades junto com a saúde. Bom, e as três primeiras metas do Plano Nacional de Educação são a universalização do ensino. Nós precisamos atingir todas as pessoas naquela faixa etária e precisamos oferecer a elas vagas nas escolas. E a pandemia explicitou uma deficiência, um problema, uma coisa que impede as pessoas, o impeditivo, que é a questão do acesso à internet mais, que a gente não tem dito também. Não é só o acesso à internet, é o acesso a dispositivos que acessam a internet. Telefone
smartphone, por exemplo, ou tablet, assim, eu tenho alunos que não têm. Eu tenho alunos que eles têm um computador em casa. Então, se um está assistindo a aula, o outro não está assistindo. Então, como é que está sendo aí no Rio essa questão? Como é que vocês estão lidando? Como é que vocês lidam com essa coisa da falta de acesso ao equipamento? Mais do que só o acesso à rede, a falta do acesso ao equipamento, como que vocês equalizam isso e como é que está sendo essa volta às aulas? Porque eu vi aí que aí deu pano para manga a discussão, né? O pessoal está discutindo aí, né? Como é que está sendo aí? A gente tem gestores públicos que vão trabalhar todos os dias nos seus unicórnios, suas carruagens de unicórnio, que levam eles até a secretaria, da onde eles, né, tomam um chazinho de cogumelo e aí tomam suas decisões completamente desconectadas da realidade. E aí fica o sindicato dos professores com a árdua tarefa de falar: oi! Não é assim que funciona. Então, assim, tá terrível, porque tá uma briga política, onde o interesse da criança é a última coisa que entra na história, né? Enfim, tá bem triste. Eu consigo entender a demanda legítima por pais que precisam ou querem ninguém quer, né? Mas precisa voltar a trabalhar, seja por uma pressão externa, seja porque a própria pessoa vive de bico e autônomo. Assim, eu realmente me solidarizo com essa pressão que algumas famílias vêm fazendo. Eu entendo que muitos pais, eu tenho muitas amigas que até de, né, socioeconômica, uma vida razoavelmente tranquila, estão bem em casa, mas que olham para os próprios filhos e veem que os filhos estão deprimindo, estão desanimados, estão com medo da vida e ficam nessa ansiedade de retornar ao normal. Eu me solidarizo com esse sentimento, mas eu acho que ele passa um pouco esse sentimento, principalmente, da criança estar sentindo sozinha, etc., tem a ver com as propostas pedagógicas que foram colocadas nesse momento de pandemia. Porque mesmo para quem tem acesso, você ignorar que você está numa pandemia e dar uma aula de Revolução Francesa como se não tivesse nada acontecendo, ou dar uma aula de trigonometria como se nada estivesse acontecendo, ou dar uma aula de mitocôndria como se nada estivesse acontecendo, isso não faz sentido. E assim, existem inúmeras formas que você tem como abordar as crianças de casa. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, gente, o sol bate na sua casa de manhã ou de tarde. O que isso significa em termos de norte, sul, leste, oeste? Você pode puxar uma aula sobre isso. Ao longo desses 5 meses, o dia encurtou e o dia já está alongando de novo. Você pode puxar uma aula sobre isso. Eu não estou falando de você ficar falando de pandemia, mas eu estou falando de você entender que a criança está em casa e o que ela tem no entorno dela. E essas aulas não necessariamente são ficar em frente à TV o tempo todo. Por exemplo, se você quiser discutir unidades de medida, manda essa criança medir o quarto dela em palmos e manda ela medir o quarto com o braço aberto e ver quantos braços abertos ou quantos palmos isso dá. E você introduz medidas, né? E aí existem inúmeros recursos do que você poderia estar fazendo, que não envolve a criança ficar parada de frente de uma tela, porque essa questão da videoaula, gente, isso é a educação que a gente vem lutando contra. Que o cuspigis é a criança parada, ouvindo passivamente e fazendo um exercício no caderno. Isso não tem cabimento. E aí que o acesso à tecnologia é muito importante, porque a internet nos permite não só coisas síncronas, como o que a gente está fazendo agora, mas produção, gente. Se você tem um celular, você consegue fazer um cartaz, porque qualquer celular tem uma câmera, e qualquer celular tem, no próprio aplicativo da câmera, tem uma coisinha de edição, que você pode criar um texto, pode criar um meme. Então, você botar a criança como autora, essas ferramentas, elas são importantes independente da pandemia. Que é botar a criança para produzir, para pensar o mundo, para se expressar. E a partir da expressão dela, você corrige, você questiona, você orienta. Enfim, então eu acho que a tecnologia na educação, ela tem um papel que vai muito além, porque o que eu vejo as pessoas falando de tecnologia na educação tem muito a ver com monitoramento de notas, se acertou, se errou, o que precisa fazer. Eu acho que a tecnologia na educação ela é essencial para o mundo de hoje. Você precisa sim ter acesso à internet livre, não é um link patrocinado para a plataforma da prefeitura, não. Porque a criança tem que fazer pesquisa em qualquer coisa e falar, mas por que essa fonte é confiável e por que essa fonte não é?
Por que você tem que se basear no que diz aqui e não no que diz não sei o que lá? Porque isso é das coisas mais importantes para o mercado de trabalho e para a cidadania no século XXI. Então, isso é papel da escola, sim. Então, a gente tem que começar a pensar a educação a partir daí. Nossa, primeiro deixa eu só responder seu amigo Ricardo, que está aqui na live. Perguntou se vai ficar disponível. Vai, fica no IGTV do meu canal, Ricardo. Fica tranquilo, você vai poder acessar lá. E que ótimo que você falou isso, assim, porque eu tenho 42. Eu sou um camarada que fui aluno na escola tradicional. Sou filho da escola pública e fui aluno na escola tradicional. E sou professor há 24 anos. E identifico que a minha formação ela foi muito deficiente em vários sentidos, sobretudo política educacional, legislação, etc. Imagina sobre tecnologia aplicada à educação, né? Eu posso dizer com tranquilidade que isso, que é o pouco conhecimento que eu tive, eu adquiri depois. Então, eu entendo o que você está falando, mas nós estamos convivendo nesse momento do processo educacional com uma série de impasses e contradições geracionais. Aí você citou, vão do grande para o pequeno. Nós temos gestores e políticos que ainda pensam na chave eleitoral, e o Rio de Janeiro, queridos, vocês são um caso interessantíssimo e muito peculiar nesse país, porque, assim como vocês são extraordinários, vocês têm o glorioso Corcovado, e tem o glorioso Vasco da Gama, entre outros grandes times, vocês têm também o Wilson Witzel, Bolsonaro e companhia. Então, me parece que vocês estão num momento muito complicado da política institucional, porque vocês têm um projeto, tanto na prefeitura, quanto no Estado, quanto no país, que é um político oriundo aí do Rio, que não tem compromisso com uma política de Estado de educação. Outra coisa, e aí, se esses políticos não têm compromisso, eu fui um cara que acompanhou muito de perto a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. Na época eu trabalhava como consultor pedagógico. Eu fiquei um tempo fora da sala de aula para trabalhar com consultoria. E muito impressionante que na época que a base foi aprovada, o Ministério da Educação, a época era o Mendonça ainda com o Temer, né? O Ministério disse, nós vamos investir um volume X de recursos na formação de professores. Inclusive, uma das pautas dessa formação era a formação para usar ferramentas de tecnologia, de internet na sala de aula. E isso nunca aconteceu. No Rio, para além... O Ricardo é Flamengo. Pô, Ricardo, eu sou galo, viu, cara? Foi assim, esse ano você já tem uma na conta nossa aí, beleza, meu parceiro? Mas vocês vão melhorar aí. O Mister foi embora, mas chegou outro cara aí, vai estar tudo certo. Então, Bruna, eu queria saber como é que é no Rio, porque, por exemplo, aqui em Minas, nós estamos órfãos. Nós temos uma secretária de educação que não entende do processo, que não ofereceu nenhum tipo de formação para os professores, que está muito mais preocupado em dar essa resposta para os pais e mães enquanto eleitores. Nós aqui em Minas, nós temos 1.700.000 alunos de escola estadual. Nós somos um estado muito grande, nós somos o segundo maior estado do país em termos de população. Nós somos o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. E aqui a gente não tem uma resposta. O prefeito de Belo Horizonte, que é o Alexandre Calil, que inclusive foi presidente do Atlético, que tem suas questões, é um ex-cartola, é um cartola de futebol, quer dizer, não está muito diferente de um bispo, são pessoas que vieram nessa esteira de não sou político, como ou tantos foram eleitos nessa, né? Ele, pelo menos, parece que está... Mas vamos ganhar, Ricardo, esse ano a gente ganha. Ele parece que está fazendo o mínimo. Agora, quem está fazendo o mínimo no Brasil parece uma pessoa sensata, né? Quem faz o mínimo parece uma pessoa sensata. E ele está fazendo o mínimo, que é respeitar pelo menos os protocolos indicados pelos especialistas que estão assessorando o prefeito nesse momento de pandemia. Né? Como que está aí no Rio? Como é que está se dando isso? Você voltou? O pessoal voltou? O pessoal foi à aula? Como é que está isso aí? Aqui está caos. Aqui está caos. Assim, o prefeito solta um decreto que vai votar, aí o MP intervém, chegou a abrir escola particular, agora não está podendo abrir de novo. Então, assim, hoje eu não sei te dizer qual é a decisão do momento, mas está nessa guerra, entendeu? O prefeito monta uma comissão em que é um monte de gente indicada dele para aprovar a volta, mas aí via Ministério Público consegue embarrar isso.
Então a coisa está muito instável, muito incerta. Aí os professores da rede pública ameaçando entrar de greve se tiver que voltar. Então, enfim, a coisa está bem instável mesmo. Nem sei como te dizer. Mas não houve, né? Ninguém no mundo estava preparado para esse momento, né? Ninguém se preparou para dar aula para crianças de 6, 7, 8, 9 anos, né, à distância. Então, nossa, um abraço a todos os professores e professores do Educação Infantil. Vocês são heróis. Heróis. Então, assim, mas o que eu percebo é que, dado o caos, algumas pessoas vieram dizer: tem a solução. Muito, de novo, nessa questão, na chave da educação pública e da privada. Porque se você é uma educação privada e você quer que o professor, né, suspendeu as aulas dia 16 de março, mas você quer que o pai pague a mensalidade no dia 5 de abril. Então você tem que, do dia 16 de março ao dia 5 de abril, apresentar alguma coisa que justifique aquela mensalidade. Então você quer dizer que você sabe o que você está fazendo, mas ninguém sabe. E quem acaba pagando o pato são os professores, né, que se desdobraram em 1.000. E não houve, o que eu percebo é o seguinte: eu acho uma ironia que esse é o primeiro ano que se esperava que seguisse a Base Nacional Comum de Currículos, né? E a gente nunca viu um ano mais desigual do que esse, que 2020. Acho isso uma ironia do destino completa. Mas a própria base, se você olhar para ela em sua completude, se você abre... O que você vai abrir mão? Porque não vai dar para fazer tudo que estava planejado, isso é fato. Chegou uma pandemia, não dá para fazer tudo. E eu acho que houve uma opção por valorizar e priorizar os conteúdos programáticos. E eu acho que poderia, igualmente, ter havido uma decisão de valorizar as competências socioemocionais. O que dá para a gente apresentar de conteúdo não é abrir mão do conteúdo, são esses exemplos que eu já dei mais cedo na live, alguns exemplos. Manter um diário da pandemia, você está treinando escrita, você faz os alunos lerem os diários uns dos outros, você está lendo leitura, você está refletindo sobre o mundo, você pode analisar os dados do vírus ou não, até de outros lugares, para ver que isso não foge do controle completamente, porque as crianças estão com medo e às vezes não sabem lidar com medo. Como é que a gente vai lidar com medo? Às vezes olhando dados e vendo, olha, e passa. Em outros lugares está acontecendo isso dessa outra forma. Então, assim, não é uma coisa que não tem solução de jeito nenhum. Então, eu acho que se você olhasse por essa chave, assim, do que as crianças precisam, porque muito da conversa tem sido assim: a gente cancela esse ano letivo. Tá bom, gente, mas um ano vivido é um ano vivido. Em um ano vivido, você aprende coisas, para bem ou para mal. De que forma a escola se coloca como parceira das famílias nesse momento. Porque a criança, né, a gente não sabe se ano que vem vai ter vacina. A vacina mais rápida feita no mundo até hoje demorou 4 anos para sair. Pouco provável que essa demore, porque poucas vacinas tiveram nível de atenção e investimento que essa tem. Mas essa é a realidade. A vacina mais rápida até hoje foi feita em 4 anos. E você não vai ensinar para uma criança de 10 anos o que você ensinaria aos 6. Então não dá para ficar parado 4 anos, ou 3 anos, ou 2 anos, ou mesmo 1 ano. Eu acho muito grave. Eu acho que tem que se pensar sobre o que é educar uma criança nessas condições. Crianças em guerra continuam, às vezes, estudando, sabe? O que é educar nessas condições. Não é ficar atrelado e abraçado ao que a gente pretendia fazer e forçar uma barra de empurrar isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas abrir mão de educar... Olha quanta coisa cabe nesse verbo, gente. Abrir mão de educar, nesse momento, eu acho muito grave. Nossa, mas que bom que você falou isso, porque de fato temos que olhar para esse momento, nós que somos educadores, e entender a nossa responsabilidade. Primeiro, assumir a nossa responsabilidade. Segundo, entender também, me parece, que uma coisa que eu vejo tanto aí, um pouco menos aqui em Belo Horizonte, mas no estado, me parece muito claro, e no Brasil nem se fala. A gente primeiro está sem direção, né? Porque, infelizmente, nós temos pessoas que são as responsáveis por conduzir as políticas que não têm competência para estar nesses espaços, né? Isso ficou muito claro. Acho que esse atual ministro da Educação, ele parece que retomou uma coisa que o Weintraub estava fazendo de letramento, enfim. Nós estamos sem acertos e todo mundo paga, né?
Você não tem direção, todo mundo paga. Não tem uma orientação, não tem uma coordenação, todo mundo paga. Outra coisa que eu concordo plenamente com você, mas eu também entendo que, evidentemente, que a gente acaba ficando focado no conteúdo, primeiro porque a base não estava... muito poucas escolas que eu conheço, e olha que eu conheci escola nesse país, muito poucas estavam preparadas para adotar a base. Quem que dirá os professores? E não é culpa dos professores e das professoras, não. A base é um documento extenso e que muda uma lógica. Para o bem e para o mal, porque a base também não são só flores. Eu concordo com você, acho que as competências gerais deveriam ser valorizadas nesse momento, mas essa transição não vai acontecer da noite para o dia, mas eu acho que a gente está muito afinado aqui no que a gente entende. E ao fim e ao cabo, para finalizar ou para colocar no concreto também a questão do acesso, né? Como você bem disse, não pode virar um link patrocinado. A gente precisa trazer para a discussão da educação, enquanto política pública, o acesso total. Não queremos uma plataforma da prefeitura, a gente quer o acesso total. A todos os navegadores, a todos os sites, os nossos alunos e alunas têm que ter acesso a tudo. E eu ainda insisto, acho necessário também que haja um investimento em formação de professores no Brasil. Porque eu, como professor, já te disse, eu tenho 20 anos que eu estou nessa. E eu faço por paixão, eu acho que pouca gente fica nessa muito tempo se não for porque gosta. Mas não há nenhuma preocupação em formação de professores. Não há nenhuma preocupação. Eu sou um privilegiado dos lugares que eu dou aula, eles sempre proporcionam alguma formação, mas não há. Não há. E aí você tem também um lugar que é muito, às vezes, infelizmente, muito confortável, que é só o lugar de reclamar. E de agir pouco, de propor pouco. Por isso que eu acho muito bom que nós somos da bancada de educação, a gente está querendo propor. Nós estamos querendo colocar situações e propor soluções, né? Bruna, querida, eu vou pedir, assim, nós estamos caminhando, já estouramos o tempo muito. Muito bom conversar com você. Um papo de alto nível sobre educação, fico feliz demais. Vou pedir para você fazer suas considerações finais, deixar sua mensagem, deixar um recado, fica à vontade, a casa é sua. Tá bom, vou ser breve, já que a gente já estourou o tempo. Queria de novo, né, agradecer o convite, me colocar à disposição para a gente continuar esse papo quanto for, porque educação é um assunto que rende, se me deixar, vou falando. Acho que tem 2 ganchos aí do que você falou que podem render outras conversas ou outros momentos, que um tem a ver não só com formação de professor, mas com o vínculo do professor, porque enquanto o professor está dividido entre várias escolas, atendendo diferentes demandas, é impossível você focar na necessidade desta comunidade escolar em particular. E a questão da internet é uma coisa que vem ganhando uma centralidade nas minhas conversas. Assim, se você pega os meus vídeos, para quem não, né, quiser me seguir aí, no Instagram tem uns vídeos aí que eu faço. Faça uma propaganda. Werneckb.rj. No início da pandemia, porque eu sou da educação à distância, eu tive essa ansiedade de, meu Deus, estão fazendo isso e não é assim que se faz educação à distância, isso vai dar errado. E aí eu fiquei muito doida, fazendo muitos vídeos. Eu criei um Instagram, eu nem tinha Instagram antes da pandemia. Criei um Instagram para isso. E eu falava muito sobre a fundação que eu trabalho, né? Já faz educação à distância há 20 anos. Então, se hoje acesso é um problema, imagina 20 anos atrás. Então, existem formas que você prescinde da internet. E eu falava bastante sobre isso, mas eu naquele momento, em março, abril, não achava que as coisas iam durar o tempo que ela está durando. Então, eu tinha propostas e algumas soluções, mas uma coisa que eu mantenho desde o primeiro momento é a necessidade de se estabelecer algum canal de comunicação entre as famílias e os professores, porque sem a comunicação não tem educação possível. E aí, cada vez mais, conforme isso vem se alongando, mais eu tenho achado que não, gente, não tem jeito. Vai ter que ter internet mesmo, porque... E aí a gente percebe que política, né, em algum momento, decidiu-se que rádio era de graça, que TV era de graça. Né? Então, existe um outro momento histórico em que acesso à informação tinha que ser de graça. E a internet veio num outro momento em que o acesso à informação é pago. Então, é para a gente pensar um pouquinho sobre as políticas que não são de educação, são políticas de telecomunicação e infraestrutura do país, que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Porque não é também só para educação, né? Muitos profissionais autônomos, cada vez mais vi profissionais autônomos no país. Imagina ser profissional autônomo sem acesso à internet, gente. Não dá. E depender de Zap, porque o Zap é de graça no plano, o que significa a gente depender dessas empresas em particular? Enfim, não vou abrir muito essa caixinha não, mas deixei aqui
Não, uns mas temas. Quem excelente. quiser, me segue, vamos conversar mais, porque eu acho que o caminho tem que... As coisas têm que evoluir para essas pautas também. Não, maravilha, excelente, excelente, bem colocado. A gente precisa de falar, porque isso é uma política de Estado. A gente vai ter que falar de infraestrutura mesmo, não tem jeito. A gente não pode desvincular saúde e educação, isso tem a ver com a economia do país. A gente precisa ter condições de educar as pessoas. Isso é uma questão de melhoria da qualidade de vida para todo mundo. Não tem, isso é indiscutível, não há, a realidade mostra isso, né? Mas, querido, eu agradeço muitíssimo a sua disposição numa quarta-feira à noite, tá? Muito obrigado mesmo. A gente vai se encontrar ainda muitas vezes nas reuniões da Bancada Nacional da Educação, a Bancada Trabalhista da Educação. A gente acabou de estar aprovando um documento para publicar para o Brasil inteiro. Queria te fazer um convite também. Gente, quem puder seguir a Vanessa, quem quiser seguir a Bruna e saber um pouquinho mais sobre tecnologia aplicada à educação, ela acabou de dar o mote. Fala qual que é a sua rede de novo, seu endereço. Werneck B, Werneck é WERNSKB.RJ. De Werneck Bruna, né? WerneckB.RJ. Joia, quem quiser seguir a Bruna, gente, para saber um pouco mais sobre tecnologia aplicada à educação, eu confesso, eu vou lá também dar uma zapiada para eu também, porque eu estou muito ainda no conteúdo. Você falou e você puxou minha orelha. Que eu tô aqui, você falou, eu dei aula de Revolução Francesa semana. Mas é isso que tem sido, mas o mote tem sido esse. Realmente isso que eu tô falando é uma coisa de para as máquinas, e vamos rever, né? Nossa, nem fala. E assim, e outra coisa que é para nós, professores, assim, eu também já estou assim, numa de não consigo mais dar aula para bolinhas. Eu preciso que meus alunos liguem a câmera, já estou numa de humanizar um pouco mais o processo, porque está difícil para mim também isso. E assim, para finalizar, antes de acabar de nos despedir, eu queria mandar um abraço para todos os meus colegas, homens e mulheres desse país, nós que somos historiadores, hoje é o nosso dia. Tanta gente questiona o nosso conhecimento, tanta gente diminui o nosso conhecimento, mas na hora que é necessário o conhecimento sobre por que nós somos isso e para onde nós estamos indo, nós somos acionados. E no momento que todo mundo resolveu falar sobre história para legitimar, inclusive, projetos neofascistas mundo afora, nós somos mais do que necessários. Então, um abraço a todos os historiadores e historiadoras do Brasil. Queria convidar todo mundo, porque na próxima quarta-feira nós vamos conversar com a Tabata Ganga, de São Paulo, falar um pouco sobre a questão de São Paulo na pandemia. Ela é uma cientista da linha de frente de produção de equipamento de segurança, também é uma trabalhista de São Paulo, a mulherada trabalhista, como sempre, dando show. E mandar um grande beijo, um abraço para todo mundo que ficou aqui. Esse vídeo vai ficar disponível no IGTV, no meu canal de Instagram. Mandar um grande beijo para você, Bruna, falar que a sua terra é maravilhosa e que o papo com você foi melhor do que o esperado e que a gente se encontre muitas vezes ainda para falar muito de educação. Que bom também. Espero que a gente se encontre, né? A gente vai se encontrar de qualquer forma nos grupos e que a gente continue essa caminhada aí muito tempo. Obrigada. Tá, boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite. Beijo. Boa noite.